O tema da nossa mensagem é pecados perigosos. Aliás, é a série de mensagens que nós estamos trabalhando. Pecados perigosos. E todo pecado é perigoso para a nossa alma. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado complica a nossa vida. Mas há alguns pecados que são mais perigosos do que outros. No quarto século, um monge chamado Evagrio do Ponto, ele era profundo conhecedor da Bíblia, conhecedor da teologia, mas ele queria conhecer o próprio coração. Então ele se isola, ele vai para o deserto para buscar a Deus, para fazer uma viagem ao coração de Deus e ao seu próprio coração. E ele então tenta descobrir quais são os pecados mais perigosos para a sua alma, quais são as inclinações do seu coração que o afastavam mais de Deus. E ele então faz uma lista com 8 pecados que ele considerava os mais perigosos. Depois, no século VI, Gregório I reformulou essa lista e passou a lista a ter 7 pecados. E finalmente, no século XIII, Tomás de Aquino fez uma revisão nessa lista, que ficou conhecida como a lista dos 7 pecados capitais. Capitais porque capital significa governo, capital significa cabeça. A ideia é que esses 7 pecados eram os pecados que governavam todos os outros e os pecados que davam origem a todos os outros pecados. Então a ideia é que se devia dar uma atenção maior a esses pecados, porque o perigo deles era muito maior. E eu queria perguntar para você, qual é o pecado mais perigoso para você? Qual é o pecado que mais te seduz? Qual é o pecado que você tem que lidar e que você precisa de mais forças e mais energia para poder vencer? O objetivo dessa série é nos ajudar a identificar os nossos principais vícios e fraquezas que afastam a nossa alma de Deus e que não permitem que a gente tenha com Jesus aquela vida abundante que Ele veio trazer. E no nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre o orgulho e fomos levados a buscar uma solução para aquela semente do orgulho que está no nosso coração. No nosso segundo encontro, nós conversamos sobre a avareza e fomos desafiados a vencer a semente da avareza que está no nosso coração. E eu pergunto para você, depois de ter ouvido essas 2 mensagens, o que foi que mudou na sua vida? Você já orou sobre isso? Você já se arrependeu desses pecados? Você já tomou alguma decisão diante de Deus? Porque se nós ouvimos a palavra e não muda nada na nossa vida, nós estamos perdidos, meus irmãos. Porque a palavra de Deus vem para nos transformar. E se você não fez isso ainda, eu quero desafiar você a buscar o Senhor. Se você não ouviu as mensagens anteriores, eu quero desafiar você a ouvi-las e continuar com a gente nessa série que é uma série para você fazer uma viagem para dentro do seu próprio coração. E hoje nós vamos falar sobre um terceiro pecado que é muito perigoso para a nossa alma, que é a inveja. Uma definição de inveja seria desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade de outra pessoa. A inveja é quando você vê alguém indo bem, quando você vê alguém tendo vitória, quando você vê alguém feliz e você fica triste com aquela situação. Essa é a principal manifestação da inveja. A inveja faz parte da nossa natureza.
A inveja está dentro de cada um de nós. E você pode observar isso quando você vê uma criança pequena e de repente essa criança está ali com os seus brinquedos e chega um amiguinho, e eu não sei se você já viu essa cena. O amiguinho pega um brinquedo, começa a se divertir, e aquela criança que é dona do brinquedo, ela não estava ligando para aquele brinquedo, ela não estava se importando com aquele brinquedo, mas quando ela vê outra criança feliz com o seu brinquedo, ela quer aquele brinquedo. E essa já é uma manifestação da inveja no coração de uma criança, porque na inveja a gente não consegue ver outro feliz, outro mais feliz que a gente, outro tendo algo que a gente não tem. Na Divina Comédia de Dante, que é considerada uma obra clássica, a inveja é o segundo pecado mais perigoso, é o segundo pior pecado, que só perde para o orgulho. E a Bíblia, por sua vez, está cheia de exemplos de pessoas que tiveram que lidar com esse sentimento de inveja. Começando por Caim. Caim que matou o seu irmão porque teve inveja dele. Depois nós vemos os irmãos de José, que o venderam como escravo porque ficaram com inveja dele. Nós vemos no Evangelho os sacerdotes que entregam Jesus a Pilatos por inveja. E há tantos exemplos, tantos outros exemplos na Bíblia. Por quê? Porque a inveja faz parte de cada um de nós. A inveja faz parte da nossa natureza. E nós temos que lutar contra ela. Mas hoje eu queria compartilhar com você a história de Saul. Saul foi o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, um homem que teve que lidar com a inveja no seu coração. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler os versos 5 a 9. Tudo que Saul lhe ordenava para fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olhando para essa história, olhando para esse relacionamento invejoso que Saul teve com Davi, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida a respeito do que é a inveja. A primeira lição que o texto nos ensina sobre inveja é que a inveja é um pecado de proximidade. Veja que no versículo 2, nós vamos ver que Saul levou Davi para morar no palácio. E Davi era alguém que estava perto. A inveja estava no coração de Saul, porque Davi era alguém que fazia muito sucesso, mas que estava bem perto dele. Veja, Saul não tinha inveja do faraó do Egito. Saul não tinha inveja do profeta Natã. Também, da mesma maneira, é muito difícil um advogado ter inveja de um médico. Mas a inveja acontece muitas vezes entre pessoas próximas, colegas de turma, quando um colega tem mais notas do que o outro. A inveja às vezes acontece quando um comerciante do mesmo ramo tem um concorrente no mesmo bairro.
A inveja acontece entre colegas de trabalho da mesma empresa, quando um recebe uma promoção e o outro não. Davi, nessa altura da história, já tinha matado o gigante Golias. Davi já estava morando no palácio do rei Saul. Davi estava por perto e era bem sucedido. E tem gente que não consegue lidar com pessoas bem sucedidas perto. É mais fácil perdoar alguém que está bem sucedido lá em outra cidade. É mais fácil perdoar alguém que é bem sucedido em outro país. Mas quando uma pessoa é bem sucedida perto de você, e ela alcança coisas que você não alcançou, a semente da inveja está no seu coração. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto sobre a inveja, é que a inveja surge da comparação. Se você olhar no versículo 7, as mulheres de Israel fizeram uma música, e essa música era uma comparação. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Estava todo mundo empolgado com Davi. Davi matou o gigante Golias. Davi era um herói nacional. E Saul não soube aceitar isso. Saul não soube celebrar isso. Saul não soube ficar contente e aproveitar o serviço de Davi em favor do seu reino. Quando os soldados de Israel voltavam da batalha, as mulheres cantavam essa música. E essa música era uma comparação. A música comparava Davi com Saul. E Saul ficou magoado com isso. Saul ficou magoado de alguém ser celebrado mais do que ele. Então a inveja surge da comparação. Uma terceira lição que nós encontramos aqui no texto sobre a inveja, é que a inveja também nasce da insegurança. Olhe no versículo 8, como que estava o coração do rei Saul. Ele diz assim: Saul ficou muito irritado, e com esse refrão, e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Saul tinha medo de Davi. Saul tinha medo que Davi o passasse para trás. Saul tinha medo que Davi tomasse o seu lugar como rei. Saul estava se sentindo ameaçado por Davi, por causa da fama de Davi. Saul não confia em si mesmo. Saul é inseguro. E Saul não devia ficar inseguro, porque ele foi escolhido para ser o rei de Israel, e toda a população o aclamou como rei. Saul era um homem alto, bonito. Em Israel, as pessoas mais altas batiam no ombro de Saul. Saul era o rei de Israel, mas ele era um rei inseguro. E as pessoas inseguras, normalmente, elas têm inveja de alguém que faz sucesso perto. Elas têm medo de perder o seu lugar. Uma quarta lição que o texto nos fala sobre a inveja. A inveja começa com um sentimento de inferioridade. Veja, Saul fica inseguro. Saul se sente inferior a Davi, quando as mulheres de Israel cantam aquela música, dizendo que Saul matou 1000 e Davi 10.000. Saul, ele se sente menor. A inveja é um sentimento que nasce no coração de pessoas que têm um sentimento de inferioridade. Veja, tudo que Davi fazia bem, e toda a população aplaudia. Os conselheiros de Saul estavam contentes de Davi, gostavam de Davi. A inferioridade sempre olha de baixo para cima. O orgulho não, o orgulho olha de cima para baixo, mas a inferioridade de baixo para cima. Então Saul provavelmente tinha um sentimento de inferioridade. Ele via que Davi fazia as coisas muito bem, e ele se sentia incomodado com isso. Por isso, Saul acha que Davi é uma ameaça para ele. Mas o texto tem uma outra lição, uma quinta lição, que nos ensina sobre a inveja. A inveja
é um tipo de cegueira. Saul não consegue olhar para si. Saul não enxerga a si mesmo. O problema do orgulhoso é que o orgulhoso só enxerga a si. O invejoso não. O invejoso não consegue se enxergar. Todo mundo considera Saul o rei. Saul é o rei. Não é porque o povo gosta de Davi que o povo vai desprezar o seu rei. Davi é um herói nacional, mas Saul também tem os seus méritos. Saul tem a sua história. Saul conseguiu unificar as 12 tribos. Saul venceu muitas batalhas para Israel. Saul tem as suas qualidades, Saul tem os seus méritos, mas Saul não consegue mais se ver. Ele não consegue ver as suas potencialidades, ele não consegue ver as suas possibilidades, ele só vê Davi. Ele só consegue enxergar Davi. E ele só vê o sucesso de Davi, e o sucesso de Davi o incomoda, porque ele acha que Davi está fazendo sombra para ele. Ele não enxerga as próprias virtudes, mas também Saul não consegue enxergar as próprias deficiências, porque ele não se enxerga, ele só enxerga Davi. Ele não consegue melhorar, porque quem não percebe as suas deficiências não consegue lutar para fazer as coisas melhor. Saul não enxerga mais a si mesmo, ele só enxerga Davi, por isso ele está cego para as suas possibilidades, para a possibilidade do seu crescimento. Mas o texto continua falando sobre inveja, o texto traz muitas lições sobre inveja. Uma sexta lição que o texto nos traz sobre a inveja é que a inveja sempre anda de mãos dadas com outros pecados. Veja que no versículo 8, diz aqui que Saul ficou aborrecido e irritado com Davi. No verso 10, diz assim: no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olhe também comigo o versículo 20 e 21. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se o meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora o seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou um homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que lhe dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Perceba aqui nesta passagem, a inveja sempre anda de mãos dadas com outros pecados. Por isso que em Tiago, capítulo 3, verso 16, diz: onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja, a inveja nunca anda sozinha. A inveja é um pecado insatisfeito. Ele sempre chama outros. E a inveja nasce da ambição. E alguns tipos de ambição não são necessariamente ruins. Por exemplo, a ambição de forma básica
é você desejar mais do que você tem. De certa forma, isso não é tão ruim. Por exemplo, você pode querer um emprego melhor. Isso não é ruim. Você pode desejar ser um funcionário melhor na sua empresa para conseguir uma promoção. Isso não é ruim. Você pode desejar ganhar um salário melhor. Isso não é ruim. Você pode ter o desejo de ter um carro melhor do que o carro que você tem. Isso em si não é uma coisa ruim. Você pode desejar que a sua empresa ofereça serviços melhores para a população. Isso é uma coisa boa. Você pode ter no seu coração a ambição de ser um cristão melhor, de ser um pai melhor, de ser um marido melhor. Então, desejar mais alguma coisa na vida em si não é uma coisa ruim. A ambição de querer melhorar não é uma coisa ruim. Pode ser boa. Você vê uma pessoa que tem uma casa bonita, e você olha e você fala, puxa, que casa bonita, um dia eu quero ter uma casa dessa maneira. Aquela casa inspirou você, aquela pessoa te inspirou, você não deseja o mal dela, mas você deseja ir além daquilo que você está. Ou você pensa assim, você olha para uma pessoa, você olha para uma família, e você diz assim, puxa, que família bonita, um dia eu quero ter uma família como essa. Essa é uma ambição boa. Você olha para pessoas e elas inspiram você. Você pode se inspirar em outras pessoas. Você pode desejar um sucesso semelhante ao sucesso que outras pessoas têm. E isso não é errado. Mas a cobiça nasce de uma deturpação dessa ambição boa. O que é a cobiça? A cobiça é desejar aquilo que a outra pessoa tem para você. E se você puder tirar dela, você vai tirar dela. Isso é a cobiça. E a cobiça está no 10º mandamento. O 10º mandamento diz que você não deve cobiçar uma coisa que é de outra pessoa. Você deve construir a sua vida. Você deve lutar pelas suas coisas, mas não lutar pelas suas coisas tirando do outro aquilo que o outro tem. Mas a inveja, ela produz cobiça, e a cobiça leva à ganância. E o que é a ganância? A ganância é quando você quer ter o que os outros têm só para você. A ganância é quando você quer ser o único que tem aquilo, o único que conquistou aquilo. Ser igual aos outros não adianta, ser igual aos outros não te deixa satisfeito, você quer ser o único que tem. E a ganância, ela está muito envolvida com a inveja, porque a inveja é ficar triste com aquilo que o outro tem, e desejar que o outro perca aquilo que ele tem. E essa inveja faz a pessoa triste. E essa tristeza leva ao ódio. E o ódio que brota da inveja é quando você deseja que aquela pessoa deixe de existir. Porque só daquela pessoa existir, isso te deixa aborrecido e irritado. Esse é o sentimento que estava no coração de Saul. Saul estava aborrecido e irritado com Davi só porque Davi existia. E esse ódio de querer que o outro não exista, ele leva ao assassinato. E aí Saul quer encravar Davi na parede, e ele não consegue. E depois Saul então quer arrumar um motivo para Davi morrer na batalha. Ele dá uma missão suicida para Davi. Só que o Senhor estava com Davi, o Senhor livrou Davi. E Davi não morreu nessa batalha. Mas o ódio provoca isso. É o que Saul quer fazer com Davi. E tem muita gente que não tem coragem de assassinar o outro, literalmente, mas aí a pessoa tenta assassinar de um outro jeito. Ela detesta a existência daquela pessoa, ela fica triste com o sucesso daquela pessoa, então ela tenta assassinar difamando. Olha, você viu que bacana, aquela pessoa está fazendo tanto sucesso. Aí o invejoso diz, deve estar roubando. Aí você diz, puxa, que legal, ó, você viu que bonito o carro que o fulano comprou?
Ah, mas a cor é feia. E outra, esse modelo vai sair de linha. Esse carro não é tão bom, ouvi dizer que ele tem problema. Ah, você viu aquela pessoa, olha, ela conseguiu uma promoção. Ah, deve ser puxa-saco do chefe. Você diz, puxa, olha que bacana, a empresa daquela pessoa está indo muito bem. Ah, deve estar sonegando imposto, deve estar fazendo negócios escusos. Isso não é normal. E aí a pessoa ataca a moral do outro. Veja, olha como ele está indo bem. Ah, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Então, o invejoso, ele vai fazendo fofoca, ele vai denegrindo, ele vai criticando aquela pessoa de quem ele tem inveja. Ele vai semeando uma dúvida na cabeça das pessoas. Então, a inveja é um pecado perigosíssimo, porque a inveja sempre anda acompanhada de vários outros pecados. Mas vamos olhar mais uma lição aqui sobre a inveja nesse texto. A 7ª lição: a inveja rouba a felicidade. Olhe comigo aqui no texto, o versículo 29. O que diz aqui? Versículo 28 e 29. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Imagine como que está o coração de Saul. Davi não fez nada para Saul, mas Saul decidiu no seu coração que ele ia ser inimigo de Davi pelo resto da vida. Olha isso. Saul não consegue mais viver a própria vida. O invejoso é assim, o invejoso não consegue mais viver a própria vida, ele só vive a vida do outro. Saul só vive a vida de Davi, ele quer saber onde Davi está, o que Davi está fazendo, e quer uma oportunidade para acabar com a vida de Davi. O invejoso é assim, o invejoso fica na rede social, só visualizando aquela pessoa de quem ele tem inveja, e ele olha e fica triste, ele olha e fica magoado, e ele fica nessa vida de autoferimento, ele fica se ferindo com isso, ele fica vendo onde a pessoa passou férias, e a inveja amargurando o coração. A pessoa comprou um carro novo e ele olha e fala, a inveja, tomara que alguém bata nesse carro, tomara que o ladrão leve, e a pessoa fica sofrendo, de ver o bem da outra pessoa. E Saul é assim. Os projetos de Saul acabaram. Você continua lendo o livro, você vê que Saul não tem mais nenhum projeto para o reino. Ele vai dedicar o resto da sua vida para tentar matar Davi. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, para que os pesquisadores queriam saber, queriam pegar informações sobre o mercado de trabalho, e eles descobriram uma coisa interessante. Eles descobriram como o trabalhador americano pensa de maneira geral, e eles descobriram o seguinte, que o trabalhador pensa assim: não importa quanto eu ganho, desde que eu ganhe mais que as pessoas ao meu redor. Eles descobriram que esse é o pensamento do trabalhador americano. O trabalhador americano pensa assim: eu prefiro perder a ver os outros ganharem. E eles descobriram isso fazendo um teste. Eles deram para cada um daqueles trabalhadores que fizeram parte da pesquisa a seguinte pergunta: o que é que você escolhe? Ganhar $12.000 e todos os outros da empresa ganhando $10.000? Ou você prefere que todos da empresa ganhem $15.000? O que é que você escolheria? Pois a grande maioria escolheu ganhar 12 para os outros ganhar 10. Eles escolheram ganhar menos só para poder ganhar mais que os outros. Então, nesse sentido, a inveja rouba de nós a felicidade.
A inveja tira de nós o prazer de desfrutar da nossa vida, o prazer de olhar para a sua vida, para as suas conquistas, para as suas lutas, e de viver a sua vida, de viver a sua jornada, de viver a caminhada que Deus colocou para você trilhar na sua vida. A inveja rouba a felicidade. Mas eu queria compartilhar com você uma última lição sobre a inveja. A 8ª lição sobre a inveja que nós descobrimos nesse texto. Vamos ler novamente os versos 20 e 21. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Depois o versículo 28 e 29. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Você percebe o que Saul está fazendo com ele mesmo? Saul está se auto-boicotando, Saul está se autodestruindo. A 8ª lição é que a inveja é autodestrutiva. Veja, a inveja não é um pecado inofensivo, a inveja não é um pecado inocente, a inveja é um pecado que destrói. Quando você lê Jó, capítulo 5, verso 2, diz: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Para você entender, conta-se uma história de que certa vez 2 homens conseguiram uma audiência com o rei. Um era invejoso e o outro era ganancioso. E o rei então, reunido com aqueles homens, disse o seguinte: o que um de vocês me pedir, eu darei ao outro o dobro. Quem vai pedir primeiro? E nenhum dos dois queria pedir primeiro. O invejoso pensou assim: eu não vou pedir primeiro, senão ele vai ter em dobro e eu vou ficar com inveja. E o ganancioso pensava: eu não vou pedir primeiro, porque ele vai ganhar o dobro e eu vou ficar querendo, desejando aquilo que é dele. E eles ficaram assim: não você. E depois de muito empurra, o invejoso disse: tá bom, vai, eu peço primeiro. E aí o invejoso vira para o rei e pede assim: eu quero que o senhor me fure um olho. É isso que a inveja faz. A inveja é autodestrutiva. O invejoso quer que você tenha menos, ainda que ele tenha que perder. Ele não consegue conviver com alguém melhor do que ele. Ele não consegue conviver com alguém que faz mais sucesso do que ele. Ele não consegue conviver com alguém que tem mais bens do que ele, mais prosperidade do que ele, ou uma posição superior a dele. O invejoso fica triste com o sucesso do outro, mas ele fica feliz com a desgraça do outro. E esse sentimento é um sentimento destrutivo. Por quê? Porque ao invés de você se alegrar e se inspirar e gastar as suas energias em crescer, tem gente que foi bem, você olha: puxa, essa pessoa é uma inspiração para mim, eu quero ser igual a essa pessoa. Ao invés de você se inspirar e isso se tornar motivação para você crescer, você gasta todas as suas energias para destruir o outro. É isso que Saul faz. Saul não almeja ser um rei melhor para o seu povo. Saul não pensa em fazer alguma coisa boa para a nação. Saul almeja destruir Davi. As suas energias são canalizadas para um objetivo pobre. É nesse processo que está a destruição de si mesmo. Saul abre mão da sua própria vida para destruir Davi. E fazendo isso, ele abre a porta para o diabo. A inveja abre a porta para a ação de demônios na vida de uma pessoa.
E os demônios então começam a atormentar Saul. E diante de todas essas lições, e diante de todo esse exemplo negativo de Saul, e olhando para a vida de Saul se autodestruindo por conta da inveja, ao invés de crescer, ao invés de buscar melhorar, ao invés de olhar para si, para suas virtudes e deficiências e tentar ser uma pessoa melhor, olhando para esse texto, a pergunta é: como vencer a inveja? Como nós podemos vencer a inveja? E eu quero tratar isso dando 3 sugestões. A primeira sugestão é vencer a inveja que os outros têm de você. Você já lidou com uma pessoa invejosa? Você já teve essa experiência de ser perseguido por uma pessoa invejosa? Como vencer isso? Bom, primeiro, creia que Deus tem um plano, ao permitir os obstáculos na sua vida que vêm através de pessoas invejosas. Olhe, por exemplo, para José. José foi vendido como escravo para o Egito pelos seus irmãos invejosos. Mas o que acontece na história de José? Deus tinha um plano. Por quê? Porque Deus transforma o mal em bem. E quando Jacó, o pai de José, morre, os seus irmãos que já estão lá no Egito, você conhece toda a história, eles ficam com medo, eles pensam: agora José vai se vingar da gente. E quando eles vão falar com José, José começa a chorar. E José fala ao coração dos seus irmãos. José não tem ódio no coração. José não tem ressentimento no coração. Porque José é alguém que anda com Deus. José é alguém que tem um coração inclinado ao Senhor. E ele então diz para os seus irmãos: olha, o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem, fazendo com que tanta gente fosse salva, como aconteceu. Quando os invejosos estiverem no seu calcanhar, quando os invejosos estiverem tentando prejudicar você, pense nisso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Transforme essa oposição em força, transforme essa oposição em energia, para você melhorar, para você crescer mais. Transforme essa oposição em desejo de melhorar e crescer. Quando alguém criticar você, tome isso e diga, e ore a Deus, e diga: Senhor, me ajuda a melhorar nesses pontos em que eu estou sendo criticado, porque eu quero crescer. Não deixe que o mal vença você. Vença o mal com o bem. Mas eu tenho mais 2 sugestões para você vencer a inveja, mas agora é a inveja que está lá no seu coração. Eu sei que aqui ninguém nunca sentiu inveja. Eu sei que esse é um problema de outras cidades e que acontece muito em outros países, mas nós aqui não temos esse problema. Mas se por acaso você tiver esse problema, o que eu quero dizer é o seguinte: a primeira sugestão, ou segunda sugestão, mas a primeira sugestão para vencer a inveja do seu coração é a gratidão. É a gratidão. Olhe para a sua vida com gratidão. Ainda que você tenha pouco, agradeça a Deus pelo pouco que você tem, porque todas as coisas boas que nós temos vêm de Deus. Todas as coisas boas que temos, sejam muitas ou poucas, elas são dádivas do Criador. Então, seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que você alcançou, pelo que você conquistou, pelas suas capacidades, pelas suas habilidades, pelos seus recursos, pelas suas vitórias. A gratidão celebra o que você tem e reconhece a bondade de Deus. É como aquele hino que a gente canta: conta as muitas bênçãos. Comece a contar as bênçãos. Comece a fazer uma lista do quanto você é abençoado. Comece a fazer uma lista de quantas bênçãos de Deus estão na sua vida. E agradeça ao Senhor pelo que você tem. Celebre a sua vida, sem ficar olhando para a vida dos outros. E a segunda sugestão para vencer a inveja do seu coração, a terceira sugestão para vencer a inveja é o amor. O amor é a atitude que vence
a inveja. Ou seja, ame as pessoas. Agostinho dizia: quem tem inveja não ama. Decida que você vai amar as pessoas. Alegre-se com a vitória dos outros. Alegre-se com as conquistas dos outros. O irmão conseguiu comprar um carro novo. Fique feliz por isso. Puxa, que bacana. Estou feliz por ele. O irmão conseguiu uma promoção. Alegre-se. O irmão conseguiu um emprego novo. Alegre-se. O irmão conseguiu comprar a casa própria depois de muitos anos, poupando. Alegre-se. Alegre-se pelas vitórias dos outros. Fique feliz. Fique feliz. Tome os outros, aqueles que alcançam vitórias, tome eles como inspiração para a sua vida. Puxa, que bacana. Ele conseguiu. Eu também vou conseguir. Deus, me ajuda a chegar nesse ponto que o irmão chegou, para que ele também possa se alegrar comigo na minha vitória. E mais, ajude outros a vencer. Ore, aconselhe, anime, encoraje. E se você puder falar bem, e se você puder indicar aquele irmão para um emprego, e se você puder fazer alguma coisa para que ele seja beneficiado, se você puder falar para ele de uma oportunidade muito boa que apareceu, ajude outros a vencer. Lembre que você tem a sua história, aquele irmão tem a história dele, mas você tem a sua. Você não precisa viver em função dos outros, você tem a sua história, você tem a sua caminhada, você tem a sua jornada com Deus. E fique alerta, porque a inveja é um pecado muito perigoso. Eu sei que isso só acontece em outros países, mas vamos orar para que o Senhor nos ajude a vencer essa semente. A semente com certeza está aí no seu coração. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer esse pecado tão perigoso.